O número e as modalidades de golpes aplicados estão aumentando de forma constante e não param de fazer vítimas. Nós fizemos o levantamento de algumas dessas fraudes, entre elas a clonagem de WhatsApp, que segue líder, o golpe do Pix dobrado, leilões e até as compras pela OLX. O delegado seccional da Polícia Civil de Patos, Yuri Givago, explica em detalhes esses golpes aplicados por criminosos pela internet e como não cair em nenhuma dessas farsas. A internet facilitou demais a vida dos estelionatários. E uma das formas deles praticarem crimes, que antes eram praticados por telefone, é a de incutir nas vítimas um medo, um temor, ou então uma perspectiva de facilidade muito grande de valores. A clonagem do WhatsApp, que é hoje o carro-chefe dos golpes pela internet, consiste na produção de um perfil falso de WhatsApp, a partir de análise de engenharia social das vítimas, ou seja, analisam-se o Facebook, o Instagram, o TikTok das pessoas, verificam-se os seus ciclos de amizade, os seus parentescos. Inclusive, o Facebook tem uma caixa onde há uma árvore genealógica. As pessoas sabem quem são irmãos, tios, primos, uns dos outros. E os estelionatários se utilizam disso para cometerem crimes. Nisso, facilita-se a clonagem do WhatsApp a partir da colocação da foto de um parente, de qualquer pessoa, e, posteriormente, a engenharia social. Começa a conversar com uma pessoa, chamando de mãe, de pai, de irmão, de amigo, e após poucas mensagens de conversa, há o golpe. Quando o estelionatário começa a pedir valores às vítimas, informando que estão com algum problema, informando que estão passando por algum risco de vida, se não tivesse dinheiro em mãos, pode morrer ou pode não fazer uma cirurgia, por exemplo. E as vítimas, comovidas com essa situação ou por medo, fazem a transferência. Sucede que as vítimas têm que ter o cuidado, as pessoas têm que ter cuidado para não se tornarem vítimas, a partir de certificações. Ou seja, aquele número que está falando com você é o número daquela pessoa realmente? Você tem que certificar, a partir de uma ligação telefônica, a partir de contatos com outros parentes, para saber se isso realmente está acontecendo. Tem que pedir um áudio para que a pessoa faça um áudio informando como é que é a situação, para você saber o espectro de voz dessa pessoa, se é o mesmo da pessoa que você conhece. Então, a certificação de que aquela pessoa é realmente seu parente, é realmente seu amigo, é a garantia de que você não cairá num golpe. E não, de primeira, você chegar a fazer essa transferência e ser vítima, porque, posteriormente, a recuperação desse dinheiro é muito difícil. Geralmente, esses estelionatários utilizam-se de contas em outros estados e, por causa do sigilo bancário, nós, da polícia, não podemos imediatamente ter acesso aos dados cadastrais, às contas das pessoas. Tudo isso depende de ordem judicial, que pode demorar dias, meses e até anos. Então, a recepção desse dinheiro, a devolução, a restituição, se mostra quase que impossível de ser feita. Geralmente, nós conseguimos fazer a restituição desses valores e uma investigação concentrada em núcleos de investigações. O que ocorre de 1 milhão de casos, conseguem se elucidar 100 mil, que é muito pouco, é uma proporção muito pequena. Portanto, é melhor evitar do que depois remediar. Esse golpe do Pix dobrado funciona como uma espécie de sorteio. A pessoa indica que uma determinada conta de Pix para que seja depositada e em tantos minutos ou horas esse Pix voltará para o depositante de maneira dobrada. Isso é mais uma forma de golpe, é mais uma forma de pessoas que querem se beneficiar sem prestar qualquer serviço, e isso não existe. Há o dolo da vítima também de beneficiar-se, ou seja, não há informações de nenhum banco que em horas ou minutos ele consiga dobrar o valor desse empréstimo ou desse depósito. Então, é mais um golpe, as pessoas têm que estar atentas para que a ânsia de auferir alguma vantagem não lhes coloque em situação difícil de vítimas de golpes. Por isso, o nome Pix dobrado, mas essa vantagem não existe, é mais um golpe na praça. Dois golpes que são muito parecidos, o golpe do leilão e o golpe do OLX. Falsários. Utilizam-se de fenótipos de páginas da internet, de empresas e de pessoas que realmente existem e falseiam os dados com relação a valores e prazos. Após os contatos das vítimas com os estelionatários, a vítima interessada em comprar
ou de participar de qualquer leilão, quando mantém contato com os estelionatários, que geralmente montam centrais telefônicas para o cometimento de crimes, fazem efetivamente as negociações ou a adesão a determinado leilão e começam a serem pressionadas para que transfiram imediatamente os valores ou do leilão, do valor do arremate do objeto, ou o valor do objeto comprado, para contas que, na verdade, são contas dos falsários ou contas de terceiros que eles se utilizam para praticar esses golpes. As vítimas têm que estar atentas para duas características desses golpes. O leilão, geralmente, só são levados a efeito por empresas credenciadas. E deve-se verificar o credenciamento dessas empresas até para você participar do leilão. Se participou e depois está com dúvida se vai pagar a essa empresa ou não, se ela é idônea ou não, vá na certificadora e verifique se realmente essa empresa existe, se esse leilão está sendo realizado e se a conta dessa empresa, se o boleto bancário dessa empresa vai ter destino justamente à conta da empresa, a conta no CNPJ da empresa. Porque o que acontece? Leilão é uma prática que é autorizada apenas por lei. Então, apenas empresas credenciadas podem realizar leilão. Caso contrário, pode cair inclusive, na contravenção penal de jogo de azar. Embora tenham características semelhantes, a contravenção penal tem vários verbos a serem conjugados por pessoas que praticam esse tipo de fato. E o do OLX, evitar que intermediários tratem das compras e das vendas com as pessoas. Por quê? O golpe que mais tem sido comum, e eu não consigo entender como é que essas pessoas caem, é a intermediação entre duas pessoas que não se conectam, não se conversam. Ou seja, uma determinada pessoa mantém contato com o dono do carro, o dono do bem, e indica que o carro é para uma terceira pessoa. E pede para que a terceira pessoa vá verificar se o bem é do seu interesse. A essa terceira pessoa, o estelionatário se apresenta como dono verdadeiro do veículo e que a pessoa que vai lhe apresentar o carro é meramente um detentor daquele bem. Um detentor eventual, ou seja, uma pessoa que está lavando o carro, uma pessoa que está fazendo algum serviço nesse veículo. E tanto o proprietário do veículo e a pessoa que quer comprar não se conversam, porque caem na lábia do estelionatário. Então, evitar essa intermediação. Um carro, uma moto, hoje em dia, são veículos, são objetos de alto valor, e cair num prejuízo desse, porque tem um dolo de ganhar alguma coisa a mais, ou seja, o cara vai vender o carro por um valor a mais, ou a vítima vai comprar um carro por um valor a menos, isso leva com que essas pessoas caiam nesses golpes. Se um veículo vale 70 mil e a pessoa está oferecendo por 40, alguma coisa errada está. Ou é um golpe desses, ou então o carro não presta. Na Paraíba, a educação da rede estadual é acima da média. Na saída do fundamental para o ensino médio, eu procurei uma escola pública. Foi um outro mundo. Os professores muito dedicados, eles dão muito valor ao protagonismo dos alunos. Quando tive a primeira aula com eles, eu vi que era diferente. Nos incentiva a sonhar, sempre motivando a gente a conquistar mais. Nos últimos 3 anos, a educação da Paraíba é prova de superação, crescimento e inclusão. Governo do Estado, somos todos Paraíba.